Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem aí em casa. Quem está acompanhando as aulas, né, de forma remota, hoje vamos ter desafios. Uma aula bem extensa de natureza e sociedade. Mas não se assustem, vamos lá. Hoje é dia 10 de junho, quinta-feira. Vocês têm aula de educação física, natureza e sociedade e língua portuguesa. Copiem o cabeçalho, alfabeto em letra cursiva em seu caderno. Hoje a aula de natureza e sociedade não vai usar o livro. Vamos continuar conversando um pouquinho sobre as mulheres, né? Ontem a gente conheceu um pouquinho 3 mulheres, né, que se destacam na nossa sociedade do Brasil hoje. Vamos pensar um pouquinho, né, sobre o papel das mulheres e dos direitos e das conquistas e da evolução da sociedade. A nossa sociedade está evoluindo, certo? A gente estudou em história, né? O que a gente estudou? Que as sociedades começaram com grupos pequenos que caçavam, coletavam. De repente, eles conseguiram entender que se plantassem, se semeassem as sementes, eles iam ter alimento, né? Então começaram a plantar, começaram a domesticar os animais. E a partir daí surgiram as cidades, né? Os grupos foram aumentando, certo? Formaram-se aldeias. E as primeiras cidades, né, apareceram perto dos grandes rios. Lembra dessa aula? E aí a gente tem estudado um pouco sobre a evolução das sociedades. Estudamos lá, né, a sociedade antiga, egípcia antiga, que era o sistema, né, do faraó e da pirâmide lá, né, social. Quem fazia parte dessa sociedade, como que ela estava dividida. Vamos pensar um pouco agora sobre a nossa sociedade mais recente aqui do Brasil, certo? E das conquistas sociais alcançadas por esse Brasil. Vamos lá então. Ler para saber mais. Conquistas femininas. Estudar, votar, jogar futebol. As mulheres nem sempre tiveram direito ao óbvio. A luta das mulheres por seus direitos começou faz mais de 100 anos, porém faz pouco tempo que suas vozes começaram a ser ouvidas. Foram muitas batalhas até os dias atuais. Se hoje as mulheres conseguem expor o que pensam, é porque nunca desistiram e assim conseguiram mudar a história. É claro que enfrentar várias derrotas nessa luta incansável por igualdade. É claro que enfrentaram várias derrotas nessa luta incansável por igualdade. Confira as conquistas femininas no infográfico a seguir. Infográfico é bem legal, né, gente? Faz tipo um resumo de ideias, né? Coloca aqui, né, num pequeno espaço, usando imagens e textos pequenos, informações importantes. O tempo e a transformação social feminina. Vamos estudar essa transformação social, então. A imagem está borrada, né, pessoal? Eu melhorei aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, dá para acompanhar aqui pelo vídeo. O tempo e a transformação social feminina. Prestem bastante atenção porque vão ter perguntas, né, para serem respondidas. Falar, estudar, trabalhar são direitos básicos para qualquer pessoa, não é mesmo? Mas as mulheres precisaram superar inúmeras barreiras para ter direito ao óbvio. Olha aqui, tempo e a transformação social feminina. Em 1827, elas conquistaram, as mulheres, né, conquistaram o direito de estudar. Imagina, a gente não tinha direito a estudar. Foi há pouco menos de 2 séculos, um tempo curto pelo olhar histórico, que elas foram liberadas para frequentar a escola e estudar além do primário. Essa é considerada uma grande conquista, afinal, tudo começa pela educação, não é mesmo? Então, aqui, 1827, direito a estudar.
Em 1852, as mulheres conquistaram o direito de falar. Como assim, professora? Vamos ler. Um jornal para elas e escrito por elas foi criado. Nas publicações do Jornal das Senhoras já se levantava a questão de que a mulher não servia só para coisas delicadas e afazeres domésticos. Elas poderiam colocar as suas ideias, né, num jornal, né? E as pessoas poderiam ler esse jornal. Direito de votar. Olha aqui, ó, a mãozinha com a urna, colocando o voto na urna. Em 1932. Apesar de precisar da autorização do marido, as mulheres começaram em todo o país a ter sua participação na política, com a possibilidade de votar e de se candidatar. Que belezinha, né? Apesar de ser, né, com a consentimento, com a autorização do marido. Mas conquistamos aqui, em 1932, o direito a votar. Em 1962, as mulheres conquistaram o direito de fazer escolhas profissionais. Parece que faz séculos, mas até pouco tempo, o homem tinha poder legal, ou seja, era uma lei quase absoluta sobre elas. Foi só na década de 1960, que as mulheres não precisaram mais pedir autorização do marido para trabalhar. Imagine só, né? Era lei que para trabalhar a mulher tinha que ter autorização dos maridos, né? Então, em 1962, a mulher conquistou o direito de fazer escolhas profissionais. Em 1979, a Pro já tinha nascido, eu tinha 3 anos nesse ano aqui. As mulheres conquistaram o direito de jogar futebol. Futebol é coisa de menino? Até bem pouco tempo, o governo brasileiro achava que sim. Foi só no fim da década de 1970 que o Brasil derrubou um decreto da era Vargas e as mulheres tiveram autorização para praticar qualquer esporte. Até então, o futebol era oficialmente proibido para elas. Ai, né? A gente não imagina, né? Hoje temos grandes times, né, de futebol feminino, que um dia já foi proibido as mulheres jogarem futebol. Mas foi uma conquista, né? O direito de jogar futebol foi conquistado em 1979. 1988. Pessoal, esse ano aqui é um ano importantíssimo. Importantíssimo, certo? 1988. Ninguém deveria esquecer este ano. Por quê? Conquistamos, ou as mulheres conquistaram, a nossa sociedade conquistou o direito de igualdade. Homens e mulheres são iguais? A legislação brasileira, as leis do Brasil, só reconheceu essa igualdade com a atual Constituição. Agora ainda falta botar a lei em prática, né? Mas a lei já existe. A partir da Constituição de 1988, homens e mulheres têm direitos iguais. O que está sendo falado aqui é que muitas vezes a gente não vê isso, né? Na prática a gente não vê isso acontecer em todos os âmbitos. Mas estamos lutando, né? A luta continua, certo? Em 2010 aconteceu algo muito importante também. Direito de se defender. Uma das conquistas mais importantes, a criação da Lei Maria da Penha, sancionada para combater a violência contra a mulher. Em 2015, uma nova medida reforçou a proteção legal ao sexo feminino, com a Lei do Feminicídio, que amplia a punição para os homicídios ocorridos em função do gênero da vítima, né? As mulheres são alvos fáceis, né? E vítimas de abusos e são muitas vezes mortas pelos seus companheiros, certo? Ou pessoas próximas a ela, né? Sofrem violência doméstica também, né? E esse direito, a Lei da Maria da Penha, foi um mecanismo criado para que as mulheres se sintam seguras e protegidas, sejam defendidas pela legislação e pela sociedade.
E como a frase aqui final diz, em 2021, a luta feminina continua, né? Nós temos que trabalhar bastante ainda como sociedade, homens e mulheres juntos, para que todos tenham os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, certo? Muito interessante esse infográfico, né? Deu para perceber que ao longo dos anos fomos conquistando espaço, né? As mulheres conquistaram espaços e direitos, que são direitos óbvios, né? Mas que não era colocado em prática, certo? Vamos lá. Temos uma outra página aqui que eu vou fazer a leitura para vocês. Você percebeu que a participação das mulheres em muitas atividades é recente. Desde a Constituição de 1988, mulheres e homens têm igualdade de direitos. Está no infográfico lá, né? Você consegue observar essa igualdade? Em quais momentos? Homens e mulheres têm direitos iguais. Isso está na nossa lei do Brasil. A lei maior do Brasil é a Constituição de 1988. Será que a gente vê essa igualdade entre homens e mulheres? Em quais momentos a gente vê? Para saber mais sobre a Constituição brasileira e a mulher na política, faça a leitura do livro Encontros, páginas 221 e 226. A gente vai fazer a leitura mais para frente, tá bom? Nossa sociedade ainda está se transformando e incentivando a participação de mulheres em todos os espaços. Mulheres e homens têm as mesmas oportunidades? Será? Vamos pensando aqui, né? Já parou para pensar em qual é o papel da mulher na sociedade? Acredita que as mulheres enfrentam dificuldades? Porque as mulheres ainda ocupam em desproporção muitas profissões. Existem profissões que poucas mulheres ocupam, né? É isso que está falando aqui esse parágrafo. Parou para observar quais são as profissões ocupadas quase exclusivamente por mulheres? Quais são essas profissões? Por qual motivo isso acontece? Algumas profissões são basicamente de mulheres, né? Por que isso acontece? Vamos pensar um pouco? Vamos conversar? Eu vou transformar todas essas perguntas aqui num questionário, tá bom? E vou disponibilizar daqui a pouco o questionário para vocês, tá? Vocês vão ter que responder em seu caderno 5 perguntinhas, combinado? Vamos lá. Você convive com mulheres mais velhas, como suas avós ou tias idosas ou vizinhas de mais idade? Já conversou com elas? Que tal um bate-papo sobre as experiências de vida de uma delas e saber quais fases viveu nessa transformação social feminina com o passar do tempo? A gente não estudou um infográfico? Acabou de estudar um infográfico sobre a evolução, né? As conquistas femininas, né, ao longo do tempo. Você vai precisar conversar com alguém, com uma mulher mais velha, né? Aí da sua família, do seu convívio no dia a dia, e vai perguntar para ela como que era, né? As condições, né, de trabalho, de direitos, as leis em relação às mulheres mudou? Quais foram as transformações? Quais foram as evoluções? O que ainda falta, né, para as mulheres terem o direito ao óbvio, né? Você vai convidar, comece convidando para uma conversa e explique a sua atividade e curiosidade por saber mais sobre as mudanças sociais, né? Por que tem que ser uma mulher mais velha? Porque ela vai ter percebido que houve mudanças, né? Será que ela percebeu? Será que ela viveu essas mudanças? É muito importante a escuta atenta, então você vai perguntar e vai escutar atentamente. Pois fatos desconhecidos podem ser narrados por essa pessoa. Se a pessoa permitir, grave a conversa para que se possa ouvir outras vezes. Olha aqui, você pode gravar no celular, no gravador, né? Não precisa ser a imagem, tá? Pode ser só gravação da conversa. Escolha uma maneira de registrar esse momento de conversa. Pode ser um vídeo, um texto escrito com imagens, entrevista, perguntas e respostas, um podcast, entre outras coisas, né? Não se esqueça de compartilhar com o professor, né? Tudo bem? Vamos lá. Então, vocês vão ter que
conversar então com essa mulher mais velha, né? E perguntar o que ela percebeu de mudanças sociais, né? Das mudanças sociais. O papel, né, das mulheres na sociedade, o que ela percebe, né? Dentro daquilo que a gente estudou no infográfico, tá bom? Eu coloquei aqui em forma de pergunta, ó. Depois de assistir o vídeo explicativo, responda as perguntas em seu caderno. Desde a Constituição de 1988, onde as mulheres têm direitos iguais. Você consegue observar essa igualdade? Em quais momentos, né? E responda. Mulheres e homens têm a mesma oportunidade em todos os espaços? Eu não dei todas as respostas, né? Você vai ter que, né, elaborar aí junto com a sua família, junto com o pessoal em casa. Se vocês conseguem perceber isso, né? Existe igualdade? Existe as mesmas oportunidades entre homens e mulheres? Peça ajuda aos seus familiares, né? 3. Algumas profissões são ocupadas quase que exclusivamente por mulheres. Quais são essas profissões e por que isso acontece? Eu não sei, professora, né? Eu não conheço nem muitas mulheres que trabalham. Podem pesquisar na internet então, né? Coloquem lá no Google, né? Profissões que são ocupadas exclusivamente por mulheres. Será que existe? Com certeza existe, com certeza existe. Vamos descobrir quais são essas profissões? E aí, você pesquisando, você vai saber por que isso acontece. Por que isso acontece? Quem precisar de alguma dica em relação a essa questão 3 aqui, eu tenho várias dicas para dar, tá bom? Mas vai ter que tentar responder, vai ter que tentar pesquisar aí, você e sua família, combinado? E a questão 4 é a conversa, né? Converse com a mulher mais velha do seu convívio sobre as mudanças sociais e registre, né? Você vai registrar escrevendo ou gravando a conversa, né? E vai compartilhar aqui com a professora. Eu falei que eram 5 perguntas, né? A próxima pergunta está relacionada ao nosso livro Encontros, né? Estão falando para a gente ler a página 221 e 226, né? Que está falando sobre as mudanças sociais no nosso país. Vamos lá, página 221, então. Constituições brasileiras. No nosso país, teve mais de uma Constituição, professora? Mais de uma lei? Sim, senhores, né? Quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, precisou organizar as suas próprias leis. Em 1824 foi aprovada a primeira Constituição do Brasil. Quando a monarquia acabou, também foi necessário refazer as leis. E depois foi promulgada a primeira Constituição do Brasil republicano. Quero que vocês anotem em seu caderno este parágrafo aqui. O que é uma Constituição? Por que estão falando de Constituição? Por que tem uma página do livro só falando de Constituição brasileira? É o documento, é a lei mais importante de um país, né? Ou pelo menos do nosso país. Escrevam, registrem em seu caderno, tá bom? Uma Constituição é o conjunto de leis fundamentais que rege a vida de uma nação e que regula as relações entre governantes e governados, traçando limites entre os poderes e declarando os direitos e garantias individuais. Isso foi retirado do dicionário Roais da língua portuguesa, né? Isso aqui é muito importante. É um conjunto de leis fundamentais que rege a vida de uma nação, né? Todas as principais leis, as leis mais importantes, estão na nossa Constituição de 1988. Belezinha? É isso. A parte mais importante desse texto, dessa página, é esse parágrafo. Copie em seu caderno, tá? Tem uma foto aqui. Calota Pereira de Queiroz assina a Constituição de 1934, né? É um momento aqui onde as pessoas estão assinando uma Constituição, tá?
E página 226. Fique sabendo, a mulher na política. Eu até fiz aqui de rosinha, né? Para dar um destaque diferente ao nosso texto. A gente já viu no infográfico que a mulher teve direito ao voto quando? Direito de votar em 1932, certo? Vamos ver aqui um pouquinho o que está falando a nossa página 226. A mulher na política. As mulheres foram impedidas de participar da política por muito tempo. As decisões eram discutidas e resolvidas entre os homens. Geralmente os mais ricos tinham esse poder. Ao longo dos séculos, a participação política foi sendo ampliada e cada vez mais grupos sociais passaram a fazer parte da população com direitos, ou seja, com cidadania. Foi a partir do final do século XIX que as mulheres passaram a lutar pelo direito de voto, pois também queriam participar da política. Claro, né? As mulheres queriam participar da política e participar de tudo numa sociedade. No Brasil, o voto feminino só passou a valer a partir do Código Eleitoral de 1932. Estava lá essa informação no nosso infográfico, né? Mas os maridos precisavam autorizá-las a participar. Essa restrição foi eliminada pela Constituinte de 1934. O voto era facultativo, ou seja, para as mulheres, votava se ela quisesse. A partir de 1946, a participação feminina passou a ser obrigatória. Uma grande conquista, né? Nós temos o direito de escolher os nossos governantes. Nós, eu digo mulheres, né? Mulheres que têm direitos iguais aos homens, né? Então temos que votar e escolher. Mulheres inglesas marcham com cartazes "Voto para as mulheres", em Londres, em 1908. No Brasil, a primeira mulher a ser eleita prefeita foi Alzira Soriano, em 1928, na cidade de Lages, mas não terminou o mandato, pois anularam todos os votos das mulheres. Em 1933, a médica pediatra Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira a ser eleita para a Assembleia Constituinte. Apenas em 1979 foi eleita a primeira senadora, Eunice Micheles. Em 1982, a primeira-ministra Esther de Figueiredo assumiu o Ministério da Educação. Em 1994, a primeira governadora, Rosiana Sarney. E apenas nas eleições de 2010 foi escolhida uma mulher para ser presidente do Brasil, Dilma Rousseff, formada em economia. Você sabe se na sua cidade e no estado onde você mora, há mulheres que foram eleitas para cargos políticos? Como é que a gente sabe isso? Como é que a gente consegue saber disso? Pesquisando, né? Pesquisando na internet. Que tal pesquisar, então? Procure o nome de mulheres que ocupam os cargos de vereadoras, prefeitas, deputadas estaduais, federais e governadoras do estado. No seu caderno, escreva o nome de algumas delas e o cargo que ocupam. A atividade 5, então, que é a continuação lá, né? Eu coloquei 4 perguntas, essa é a 5ª pergunta. Entre no site da Câmara Municipal de Bragança Paulista e faça a pesquisa de quantos vereadores trabalham para o nosso município e quantos deles são mulheres. Vou disponibilizar o site, né, da Câmara dos Vereadores de Bragança Paulista, que é esse aqui de baixo aqui. Mas primeiro eu vou falar para vocês qual é a função do vereador. O vereador é um agente que ocupa um cargo que corresponde ao legislativo municipal. Portanto, ele representa a população local. Assim, deve atuar para garantir o benefício da população de sua cidade. Então, os vereadores foram eleitos para garantir que a população se beneficie. O trabalho do vereador se dá em 2 frentes. A primeira delas é legislar. O que é legislar? É propor leis, né? Fazer leis, votando em projetos, seja para aprová-los, seja para rejeitá-los. Então, tem que fazer leis que sejam boas para a nossa cidade. Outro papel importante do vereador é de monitorar o trabalho do executivo municipal, isto é, do prefeito e de seus secretários. Assim, sempre que uma irregularidade é encontrada, é papel do vereador apontar o erro.
Então, duas funções, ó, principais. Fazer leis, né, aprovando ou rejeitando elas, leis que sejam boas para nossa cidade. E outra função é monitorar, ou seja, vigiar, né, ver o que o prefeito está fazendo, o que os prefeitos e os seus secretários estão fazendo, né, e se ele vê algum erro, né, dentro da prefeitura, dentro do que a prefeitura faz, ele tem que apontar esse erro, né, tá bom? Eu vou colocar, né, disponível para vocês aqui o site da Câmara dos Vereadores, né, Municipal de Bragança Paulista, onde vocês podem ver quais são os vereadores, né? Se você entrar nesse site, você vai perceber aqui, ó, temos uma vereadora aqui, né? Eu entrei aqui, ó, na Câmara dos Vereadores, né, Câmara Municipal de Bragança Paulista. Vou colocar aqui no perfil. O endereço que eu dei para vocês é esse aqui, ó, do perfil dos vereadores. Vereadores, perfil, né, eles vão aparecer aqui na foto, ó. Vão aparecer aqui na foto, todos os vereadores. Então, essa é a pesquisa que vocês têm que fazer, né? Eu tava aqui no perfil da vereadora Rita Leme, né? Se você clicar aqui em cima do perfil dela, vai aparecer as informações sobre ela, certo? O nome, as informações, o que ela faz, né? Quais são os projetos de lei que ela... Quais são as leis, né, que ela sugere para o nosso município e assim por diante, tá? Boa pesquisa, certo? É uma aula bem extensa, tá bom? Mas espero que todos consigam fazer. Já sabe, se tiverem alguma dúvida, escrevam para mim que assim que for possível eu respondo. Um abraço.